Essa noite convidar os irmãos com coragem a abrirem em 2 Samuel, capítulo 13. Hoje lidaremos com o capítulo inteiro e coragem. Crianças, ajuda papai e mamãe a abrir aí 2 Samuel. 2 Samuel vem depois de 1 Samuel. Pois é, tá lá. 1 Samuel, 2 Samuel. Ajuda papai e mamãe aí, capítulo 13. Hoje, papai e mamãe, talvez você tenha que conversar algumas coisas no meio do sermão ou depois. Se você precisar, tem uma salinha ali atrás que você pode ir lá conversar ou explicar. Ou se a criança estiver muito difícil, você pode ir lá também conversar e explicar outras coisas. Você está livre para fazer isso. Tem ali uma salinha também de amamentação e tem uma salinha também de 0 a 3 anos aqui. Crianças, o desenho hoje é o seguinte, eu só estou pregando sermão que o desenho é um desafio. Hoje o desenho é o seguinte, vocês vão desenhar o rei Davi, mas ele está em silêncio. Vocês vão ter que dar um jeito de mostrar o rei Davi em silêncio. Não sei, você vai botar uma mordaça, mas ele tem que estar em silêncio, ele não pode estar falando nada. O rei Davi lá, quietinho, o capítulo inteiro. É isso. Então vamos lá. Atenção agora à leitura, eu vou ler o capítulo inteiro. E a leitura do Senhor é parte importante da nossa liturgia, na verdade ela é o centro dela. E depois eu vou expor a leitura que farei. Então, 2 Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 39. Palavra do Senhor, inerrante, importante e essencial para você hoje, para te fazer perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diz assim: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela, e angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, esse filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás. Então lhe disse Amnon: Eu amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E disse-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama, finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de Amnon, teu irmão, faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, e fez bolos diante dele e os cozeu, e tomou a assadeira, e ela virou os bolos diante dele, porém ele se recusou a comer. Disse Amnon: Fazei retirar todos a minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara, e eu comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que ela fizera, e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara, quando lhes oferecia para que comesse. Pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, e antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão. Maior era a aversão que ele sentiu por ela que o amor que ele votara. Disse-lhe Amnon: Levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: Não, meu irmão, porque maior é essa injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis
ouvir. E chamou o seu moço que a servia e disse: deita fora essa e fecha a porta atrás dela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então tomou Tamar cinza sobre a cabeça e rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te. É teu irmão, não se angustie o seu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal, nem bem, porque odiava a Amnon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que, como teu servo, venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não sermos pesados demais. Instou com ele a Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda no caminho, quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon, pois assim já o revelaram as feições de Absalão, desde o dia em que a sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. E então disse Jonadab ao rei: eis aí, vêm os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Mas mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava o seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. E então o rei Davi cessou de perseguir a Absalão, porque já tinha se consolado acerca de Amnon, que era morto. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, em meio a vales como esse, em tempos escuros como lemos, traga-nos luz. Ilumina os nossos corações no meio desta noite, para o louvor da Tua glória, é o que pedimos em nome de Jesus, o nosso Rei. Amém. Por que um texto desse está na Bíblia? Foi a pergunta que eu me fiz essa semana ao preparar esse sermão inúmeras vezes. Por que esse texto está aqui? E eu confesso que o sermão demorou a tomar forma essa semana, porque quanto mais eu estudava, mais escuro ficava. E, aumentando a ciência, aumentei a tristeza. E, no fim, eu acho que é para isso que esse texto está aqui. É para a gente ver pecados sem rodeios,
para a gente ver como as coisas são. Estamos num dos vales mais escuros do Antigo Testamento, um local da graça retraída, do mal incontido, sem freio, do coração pecador em seu habitat confortável. Da ausência da menção do nome de Deus, se você percebeu, parece que ele não está aqui. Terra sem lei, faroeste esquecido e tudo tem poeira da morte. Aqui é bang bang, gente. É bang bang em Israel. Não tem nada. Abandono, dor, esquecimento, vingança. Talvez você não ache tão ruim, porque hoje os filmes por aí afora começaram a transformar isso em entretenimento, mas a Bíblia usa para te entristecer. Não é legal esse capítulo. No fim das contas, 2 Samuel 13 te mostra um mundo sem justiça, uma terra sem juízo, um rei silente, príncipes agindo segundo o que é certo aos seus próprios olhos, ética de preferência, ira sem ação, injustiça sem sentença. É isso que acontece. Onde está o rei segundo o coração de Deus? Onde está Davi, o homem da aliança? Esse texto mostra para a gente que a nossa única esperança é o rei que pode fazer justiça. Esse rei clama por isso. Esse texto clama por isso. Nós esperamos a resposta daquele que é limpo de mãos, daquele que é puro de coração. De um rei cujo próprio pecado não pode se intrometer no caminho da execução da justiça. De um rei que não se silencia. Hoje, numa terra sem lei, numa terra árida pelo pecado, que o seu coração fique sedento, esperando por mãos limpas. Hoje que o seu coração tenha sede do retorno daquele que tudo vê, em cujas mãos está o juízo. Porque essa noite nós veremos nesse texto o seguinte, nós veremos que porque o pecado ignorado não some, esperamos o rei que responderá com justiça e esperança. De novo, porque ignorar o pecado não faz ele desaparecer, você precisa de um rei. Você precisa esperar por um rei que responde tanto com justiça quanto com esperança. E nós veremos isso em 2 pontos. O primeiro ponto, dos versículos 1 até 22, é o seguinte: sem juízo, o desejo se torna lei. Então, sem juízo, o desejo se torna lei. Nós chegamos nos eventos de 2 Samuel 13, um tempo depois de Natã confrontar a Davi no seu pecado. E nós vimos Natã dizer que o Senhor perdoou o pecado de Davi e só por isso que Davi não morreria. Porém, a espada não se apartaria da casa de Davi para sempre. E veja, 2 frases são ditas para Davi sobre a sua casa. A espada não se apartará da sua casa, tem a mesma estrutura do capítulo 7, quando é dito que a minha misericórdia não se apartará dele. As 2 coisas, ao mesmo tempo, sobre a mesma casa. Então, a profecia da espada, a aliança de Davi, elas estão pairando sobre os últimos capítulos, mas a gente vê que 2 Samuel 13 já está focando na espada, já no início dos versículos. Nos versículos 1 a 2, o autor aponta 2 dos filhos de Davi e a sua irmã como os personagens centrais da trama do que vai ocorrer nesse capítulo. E, tristemente, os pecados de Amnon e de Absalão mostram, de fato, que eles são filhos de Davi. Se parecem muito com os pecados do seu pai. Não por maldição hereditária ou por qualquer uma dessas doutrinas que estão por aí, mas porque há aprendizado dentro dessa casa. Eles viram padrões, eles viram comportamentos. Não tem serpente, não tem ação externa, tudo que tem aqui são pecados que brotam do coração. Os padrões que Davi viveu começam a aparecer em seus filhos. Pecado não tratado espalha. E há um suspense crescente, há uma angústia que continua, porque um filho de Davi, Amnon, no versículo 2, diz que ele está atormentado por um amor.
um amor por sua meia-irmã, a ponto dele perder peso e adoecer na sua obsessão. E este amor está destruindo Amnon por dentro, porque não é amor verdadeiro coisa nenhuma, é desejo lascivo. É pecaminoso e Amnon não está fugindo do seu pecado. Amnon está revolvendo-se no seu pecado como uma porta que se dobra nos seus gonzos. Observe o caminho do pecado, porque ele é completamente enganoso. O pecado é uma mentira absoluta do início ao fim. O pecado, ele é uma mentira que ela se apresenta como meia-verdade, cheio de justificativas, mas que no final das contas te esconde o que é verdadeiro. O pecado aqui, ele mente sobre o que ele é de verdade e sobre as suas consequências. O amor aqui é uma expressão irônica mesmo, de propósito. Amnon só vê a si mesmo, ele não consegue nem enxergar a Tamar. Ele só enxerga o seu próprio umbigo. Ai, tadinho de mim, eu não tenho o que eu quero. Mimado. Como a serpente no jardim, o pecado insinua mentira sobre mentira. E olha que tormento absurdo que ele vive. Ele sofria porque Tamar era virgem e parecia ser impossível para ele fazer qualquer coisa com ela. Que cavalheiro, né? A virtude dela entra no caminho dos seus desejos. E é um inconveniente. Menino mimado. Vendo uma mulher, sua meia-irmã, como um objeto descartável. Ele se afunda na angústia porque não tem o que quer. Aí entra Jonadab, o primo. Sempre tem um primo. Entra Jonadab, o primo, que o narrador chama de muito sábio, mas contém ironia também, porque é sabedoria sem moral. É ética apenas para a situação, discernimento sem integridade. Ele não pergunta para Amnon o que é certo, ele pergunta para Amnon o que ele quer e dá um jeito para Amnon conseguir. É isso que Jonadab está fazendo, ele ensina a Amnon como conseguir o que quer. E Jonadab, então, é um sabonete que escorrega para o lado certo. Ele vê quem vai ganhar e ele... Jonadab é político de primeira. Ele manipula o príncipe para obter algum tipo de vantagem, algum tipo de crédito. E Jonadab é sagaz como uma serpente. Você percebeu? Um homem muito sagaz. Frio como uma víbora, e a sua voz sibilante, enganosa, sugere maldade na obscuridade. E até ele falando parece... A língua de Jonadab é morte. No versículo 4 ele começa com lisonja. Ó, filho do rei, como eu posso te ajudar? Eu aqui sempre tão prestativo. No versículo 5, Jonadab então responde à necessidade do príncipe, ó tadinho, com um plano maligno. Mas note que Jonadab não termina o plano. Ele insinua. Ele não diz a consequência. Ele está criando a oportunidade, mas ele não verbaliza a própria perversidade que ele propõe. Cuidado com os Jonadabs da tua vida, tá? Cuidado com quem você ouve por aí, porque todo mundo tem conselho para dar. A questão é se esse conselho é bom ou ruim. Sem Bíblia, sem a lei de Deus dirigindo as nossas consciências, é muito fácil viver de conselho de Jonadab em conselho de Jonadab. Aqueles que só impulsionam os seus desejos. Cuidado para você não ficar selecionando os seus conselhos por aí. Porque se os seus conselheiros só arranjam um jeito de fazer o que você quer, você pode estar cercado de Jonadab. Precisamos de gente nos alertando, nos exortando, nos mostrando Bíblia, botando a gente no rumo certo na verdade, na palavra de Deus. Porque veja o que o pecado faz no texto. Ele não diz as suas consequências, ele trabalha incansavelmente buscando destruir. É isso que está acontecendo lá fora. O mundo, paulatinamente, geração após geração, suaviza a língua para falar sobre pecado. E eu espero que seja só lá e que a vergonha que eles praticam nem se nomeie no meio de nós. No texto, tudo é feito sobre o manto das trevas. Nunca é totalmente, claramente declarado. Todo mundo está ressignificando as coisas.
Queridos, parte de matar o nosso pecado é chamar pecado pelo que ele é, pecado. Dê nome aos bois. Para de se enganar. Pecado é pecado. A primeira etapa do processo de limpeza do seu coração é abrir a janela e trazer luz para tirar esse mofo. Luz é parte do processo de limpeza para você ver o que está lá. No meio dessa confusão toda, o rei ele entra na cena apenas como instrumento e parte do plano. Davi é enganado e ele envia Tamar. Tamar vai. E aqui a gente tem que parar e considerar Tamar aqui, tá? Tamar ela é completamente inocente. Ela obedece o pai, ela cuida do seu irmão. E olha a linguagem do versículo 8, ela vai e ela prepara a massa. O narrador, como um bom piloto, ele está na quinta marcha, indo na história, e ele reduz para a terceira, para ficar bem devagar, para você sentir o tranco. Ele intencionalmente pisa no freio e ele desacelera, para te mostrar o que está acontecendo na narrativa. E ele descreve a beleza do ato dela de cozinhar. Ela tem uma personalidade, ela faz as coisas com cuidado, ela está preocupada com seu irmão, a bondade, a carinho nas suas ações. E Amnon olha para essa cena e ele não consegue ver sequer um ser humano. O pecado destruiu a capacidade de Amnon de ver o mundo tal como ele é. Ele não enxerga, ele não consegue enxergar. Ele não consegue ver uma filha dedicada, uma irmã compassiva, uma mulher justa, uma serva obediente, uma cozinheira habilidosa, uma princesa em toda a sua majestade, cuidando dele para o bem dele. Ele só consegue sentir o seu estômago vazio e os seus desejos clamando por saciedade. Ele vê apenas um objeto de prazer. E o seu pecado tem um único objetivo aqui, de satisfação pessoal e destruição da imagem de Deus. Ele pede que todos saiam, ele agarra, ele detém pela força. E em seu pânico, Tamar começa a se lembrar da lei de Deus. Ela luta, ela tenta dissuadir Amnon usando Bíblia. Ela ecoa trechos de Levítico 18, onde a relação entre meio-irmão e meia-irmã era proibida. Ela enfatiza palavras que estão lá na lei e o perigo da desobediência de Deus com medo. Ela lembra de Gênesis 34, do episódio da desonra de Diná. Ela cita palavras que só se encontram lá, tal como não se faz tal coisa em Israel. Ela lembra da história, e lá foi um estupro feito por gentios. Agora é gente da casa de Davi fazendo a mesma coisa. Ela não vê resultado, não há sabedoria nos olhos de Amnon, não há justiça, não há humanidade. Destruição é o que ela vê, e ela pede que Amnon fale com Davi, e ela tenta ganhar tempo, e a angústia aumenta, e talvez Tamar insinue que Davi estaria disposto a abrir uma exceção, e ela está tentando ganhar tempo, escapar a todo custo, e ela não consegue. Desespero. E Tamar é a única pessoa desse capítulo inteiro que lembra que há rei em Israel. Meu irmão, minha irmã, vamos nomear o pecado. Porque o que está acontecendo aqui é uma atrocidade, é estupro, é abuso. É o mal na sua face mais escura, crua, real. Igreja, nós temos que ser um povo que faz guerra contra esse pecado. Todo ele, do início ao fim, não há circunstância mitigadora. Não há desculpa. Não há narrativa que justifique. Não podemos tolerar,
Não podemos mascarar. Isso é destruição da imagem de Deus. Satanás tem esse propósito aqui. Porque as trevas querem apagar tudo quanto é luz. E como ele não pode com Deus, ele destrói aquilo que é mais próximo. Sua imagem. No versículo 15, olha o que acontece. O amor virou ódio, um ódio maior do que qualquer amor que havia acontecido antes. O capítulo gira, ele dobra em torno desse versículo o crime e a inversão do afeto, que agora começa a descarrilhar. Por que esse é o giro? Porque não houve arrependimento. Se ele tivesse odiado o pecado, ainda haveria algum tipo de esperança. Mas ele odiou a pessoa, e o seu ódio começa a tentar reescrever a história. Onde a gente já viu alguém tentando reescrever a história para pagar seu próprio pecado? Parece com Davi 2 capítulos atrás. Em 2 Samuel 11, com Batseba. E para Amnon, Tamar é um inconveniente, porque Tamar agora é uma testemunha. Tamar agora testifica do pecado de Amnon. Tamar mancha a sua reputação. Tamar é um objeto agora que precisa ser retirado do seu caminho. Antes era um objeto de desejo, agora é um objeto inconveniente. E não é incomum que pessoas instigadas por paixões violentas oscilem de um extremo ao outro. Da obsessão para a rejeição, da idolatria para a repulsa, porque o pecado só quer saber de destruir. O pecado te torna cego para Deus e para os outros, e no fim o pecado faz você odiar ambos, Deus e o teu próximo, porque o grande mandamento do pecado é odiar a Deus acima de todas as coisas e detestar o próximo, como você não faz com você mesmo. Por isso ele a expulsa. E ela diz que ele só piora a situação dele ao fazer desta forma. E ela tem razão. Ele a usou em segredo e ele a descarta em público. No versículo 16, a frase dela sequer termina. O hebraico aqui ele está entrecortado, sugerindo que a frase dela foi interrompida pelo grito de ordem de Amnon. Ele sequer permitiu que Tamar terminasse a sua frase. Ele não quer ouvir mais nenhum pio, nenhum A da boca dela. Silêncio, abandono, vergonha. Ela rasga a túnica que só vestia quem era filha do rei. Ela põe a mão sobre a cabeça e ela sai clamando pela rua. E o verbo aqui, esse clamar, é o mesmo verbo que lá atrás o sangue de Abel clama da terra. É o mesmo verbo que o povo do Egito clamava em sua escravidão. Deus não é mencionado nenhuma vez nesse capítulo, mas o vocabulário aponta para textos em que o clamor subiu aos céus. Igreja, Deus ouve. Mesmo quando Deus é esquecido entre os homens, Ele ouve. Deus é sempre testemunha de todo o pecado. Deus não se engana, Deus tudo vê e Deus sabe a verdade onde quer que ela esteja. Ele vê. Você notou que a Bíblia registra em detalhes todos os eventos que aconteceram aqui, mesmo num quarto em que não havia ninguém? Quem contou essa história? Quem deu para a gente ciência do que aconteceu dentro daquele quarto? Tamar contou. Foi ela quem disse. Foi a palavra dela que o Espírito Santo registrou na Escritura, dizendo que era verdade. Vejam, Amnon tentou mudar a narrativa, ele trancou a porta atrás dela, ele buscou incriminar Tamar, ele sugeriu vergonha da parte dela, tentou tratar ela como uma mulher indigna. Mas veja o que aconteceu, Deus conhece a verdade, mesmo que seja o fraco sofrendo a injustiça. Deus é sempre juiz de todo pecado, e a providência de Deus levará todo pecado a ser punido, nenhum será ignorado. A ira de Deus se acende contra todo o pecado, ainda que ele tenha sido cometido num quarto em secreto, sem ninguém ver.
Bom, se Amnon não presta, Amnon, o primogênito de Davi, o potencial herdeiro do trono, se Amnon não presta, talvez outro filho de Davi possa ser diferente, então. Deus prometeu um filho de Davi, não prometeu? Então, quem sabe um outro filho de Davi? Quem sabe Absalão? O pecado de Absalão cresce em seu coração não tratado também, que nos leva ao segundo ponto dessa noite. Sem juízo, o ódio toma conta. Se o primeiro ponto é sem juízo, o desejo vira lei. Sem juízo, o ódio toma conta. Veremos isso do versículo 23 até o 39. Vamos lá. Versículo 22. Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque ele odiava Amnon. Sua falta de palavras não busca justiça. Absalão está sedento por sangue e seus pés se apressam em derramá-lo. Ele está aguardando a oportunidade de sangue. Ele não quer aplicar a lei de Deus coisa nenhuma, ele não quer paz, ele quer guerra. Guerra. Meus irmãos, o silêncio da indiferença pode ser uma forma de ódio profundo. Podemos imaginar o ódio como sempre sendo uma rejeição barulhenta, violenta, agressiva, mas há um ódio profundo em desprezar, em ignorar, em considerar alguém tão baixo que até exortá-lo para sair do seu próprio pecado seria muito pequeno para nós. Ele não é digno dos meus esforços. E a gente começa a ficar ranzinza, desprezando uns aos outros. Isso é ódio. Indiferença. Cuidado, igreja. Não despreze o teu irmão, não considere alguém indigno de você, da tua mão estendida, do teu cuidado. Sentimentos de indiferença, de distância, quanto àqueles que você julga sem esperança, no seu rancor aí, no seu ódio pecaminoso. Isso é perigoso. Cuidado como você olha os irmãos e irmãs dentro da igreja, aqueles que são diferentes de você, aqueles que pensam diferente de você, aqueles que tiveram histórias diferentes das suas. Não cultive um coração indiferente ao teu irmão, à tua irmã. No seu desprezo e no seu ódio, Absalão lida com o pecado estrategicamente, ele manipula pecado aqui. Absalão, ele não trata o pecado, ele usa pecado alheio como parte, como um instrumento num golpe de Estado que ele quer dar. Ele não era o primogênito, então ele achou uma oportunidade. Ele, em seu ódio, ele manipula a situação para obter vantagem política, se colocar à frente. Isso, para mim, cheira um pouco a Jonadab. Lá na frente, Jonadab aparece sabendo o plano todinho. Jonadab parece estar falando com os dois irmãos. Cuidado com o teu Jonadab. Abandone teu Jonadab. Absalão, ele tolera o pecado para dar vazão ao seu desejo homicida, ele não busca justiça e, sem juízo, sem chamar pecado de pecado, o ódio toma conta do coração de Absalão, da casa de Davi, da nação de Israel. Porque o pecado que começou lá no quarto secreto, no coraçãozinho de Amnon, vai virar guerra. A espada permanece sobre a casa e Absalão, ele vê a injustiça e ele diz: cala-te, minha irmã, cala-te. E o texto deixa Tamar assim, desolada. Isaías 54 usa a mesma expressão para descrever terra arrasada. Uma princesa esquecida, sua personalidade apagada, ferida aberta, sem solução, e ela vai desvanecendo no texto. Sem sentença do rei. Vemos o versículo 21, um rei muito irado, e só isso. Ira sem ação. Ele ficou chateado, Davi. Poxa vida, né? Silente.
O rei Davi em um ofício que ele não exerce. E o mesmo livro disse lá no capítulo 8 que Davi fazia juízo e justiça para o seu povo. Davi era um rei que respondia ao clamor do povo, e aqui esperamos uma resposta dele que não vem. E pior, essa resposta não pode vir desse homem. Afinal, este é o mesmo homem pecador que um capítulo antes sentenciou à morte um sujeito que roubou uma ovelhinha e ele não via a trave no seu olho. Não pode vir dele. Diante de um estupro real, dentro da sua casa, silêncio. O pecado de Davi entra no meio, atrapalha a sua administração da justiça, porque ele não suportou a vergonha de corrigir nos outros o erro que ele sabe de si. Você acha que a memória dele, de 2 Samuel 11, não entrou aqui, não é um fator? É claro que é. Como uma faca sem corte, a ira de Davi não produz a justiça de Deus. E essa omissão apenas amontoa pecado em cima de pecado, e a omissão dele era sim culpa dele. O silêncio de Davi não é uma mordaça que impuseram nele, é dívida da sua própria consciência. O silêncio indevido diante de uma causa justa, meus irmãos, é pecado. Vamos nomear, então, pecado. O Catecismo Maior, quando ele explora o 9º mandamento, ele diz que cada um, segundo a sua responsabilidade, deve procurar que a lei de Deus seja aplicada na sua vida e naqueles a quem ele tem responsabilidade. Deve ser guardada sobre todos os que estão debaixo da sua responsabilidade. O rei como rei, o pai como pai, a mãe como mãe, o presbítero como presbítero, em qualquer lugar que Deus te colocou. Então deixa eu te perguntar agora. O teu pecado hoje te leva a se omitir em que área da sua responsabilidade? Quando você vê os seus filhos repetindo os seus erros, você se cala? Existe alguma coisa que você sabe que devia ter dito e não disse? Por que não disse? Não deixe que na parede da memória dos seus filhos cresça a decepção de que eles, apesar de terem feito tudo o que fizeram, não são diferentes dos seus pais. Trate o pecado, nomeie o pecado, mostre o pecado, discipline o pecado, cuide de todos aqueles que estão debaixo da tua responsabilidade, chame eles ao arrependimento. Isso talvez envolva você falar sobre o seu pecado com eles. Ou você acha que não dói para mim, semana após semana, vir falar do texto que, às vezes, a minha consciência acusa? Você acha que eu tenho escolha? Se o texto diz o pecado, você acha que eu posso negligenciar e não dizer para vocês? Você acha que eu posso me calar diante da pressão daqueles que não gostam do que eu falo? Ou diante da minha própria consciência, que fala, poxa, você falha nisso, como que você vai aplicar? Eu poderia fazer isso? Por que você faz? Vejam o texto. A omissão da autoridade que não julga, a indiferença daquele que odeia, o descontrole daquele que deseja na carne, todos os pecados fazem ruir esta casa. Por que você preserva silêncio diante do pecado? Se a essa altura você ainda faz isso, por que você faz isso? Você achou um bom nome para justificar as suas atitudes? Prudência, pastor. É discrição. Não vou expor a minha família. Não vou expor a igreja. Mas se você for honesto por 30 segundos, a razão para você não nomear pecados é outra. Porque você já fez a conta e você já percebeu que ser vulnerável tem preço. Abrir a sua vida real custa a sua reputação, que você acha que você construiu. E na conta de ser vulnerável, o preço é você. Aqui, a maioria dos sermões, então, poderia aplicar. Tenha coragem, seja autêntico e pare de hipocrisia. Mas não é essa a solução também, porque o problema não é coragem, meus irmãos.
O problema é a tua falsa crença de que você só tem direito de falar do pecado que você domesticou. Você acha que você tem que estar higienizado para falar sobre aquele tema. Meus irmãos, dê nome aos bois, pecado é pecado. E se você precisa ser vulnerável e falar sobre a sua vida para lidar com o pecado do outro, que Deus te abençoe. E que você se entregue. E que você se doe. E se desgaste pelos teus irmãos. Ao invés de preservar uma reputação de aparências. Porque, igreja, quem te chamou das trevas conhece o teu currículo. Nomear pecado, batalhar contra ele, não é hipocrisia, é fidelidade à lei. Por que a tua história vai impedir você de servir e servir bem? Faz dela instrumento de graça e glória ao Senhor. Não é sobre você. Na sua responsabilidade, no chamado que Deus lhe deu, não flexibilize. Não ressignifique, use vocabulário bíblico, não negocie o preço da tua fidelidade. Não importa o teu passado, não importa a tua vergonha. O teu pecado foi perdoado em Cristo. Firma os joelhos trôpegos, erga as tuas mãos aos céus, dependa dele. Faça guerra contra a escuridão, custe o que custar. Não importa o que diga a cultura, não importa o que digam os teus medos. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tamar, ela não conseguiu escapar de Amnon, e Amnon não consegue escapar de Absalão. O rei Davi, perdido no seu silêncio, na sua ira, na sua tristeza e na sua confusão, não consegue dar solução. O grande rei Davi, de mãos atadas diante do pecado, vendo a espada que não se aparta, que não cessa, que não some, é trevas, e o capítulo é escuro. 2 anos inteiros, Absalão ruminou o seu plano de assassinato, e o texto conta o tempo, e o tempo é acusação. Houve tempo para chamar Amnon, para chamar Tamar, para ouvir os anciãos, abrir um processo. Nada aconteceu. E a tentativa de acobertar continua. E se a gente ficar quieto, isso vai embora. E essa é a tendência das igrejas por aí. Essa é a tendência do nosso coração. Se a gente ficar quieto e não se mexer, o pecado vai embora. Some, é? Some, é? Não some coisa nenhuma, sem disciplina na igreja, sem justiça, sem chamado ao arrependimento. Meus irmãos, é isso aqui que acontece. Vejam o que acontece. Se a gente negligencia pecado, o pecado vira uma bola de neve sem fim. Sangue, dor, ira, choro, esquecimento, trevas. Presbíteros, não temam enfrentar pecado. Diáconos, não temam cuidar do povo, ainda que doa. Pais, mães, entrem na vida dos seus filhos. Irmãos e irmãs, entrem na vida uns dos outros. Igreja, diante de um crime, devemos denunciá-lo. Diante do pecado, temos que nomeá-lo. Não tem mais. Pecado tem que ser chamado pecado, porque esse é o início da rota do arrependimento. Enquanto você não chama pecado de pecado, como você vai se arrepender? No seu pecado, Absalão chama os servos, sede forte e valente. E ele usa as mesmas palavras de Davi lá no capítulo 2, e é duro de ouvir. São as mesmas palavras que Deus mandou para Josué, chamando a fidelidade. Mas agora os servos devem ser fiéis a Absalão e não a Deus. A linguagem da convocação para uma vida de aliança com Deus agora está na boca de homens que planejam o assassinato de um homem bêbado e desarmado. Absalão engana com as suas palavras, dando ao homicídio um vocabulário de dever, de justiça política. E o versículo 29 diz que todos os filhos do rei se levantaram e fugiram, e os filhos do rei, o futuro daquela casa, por meio de quem viria a semente prometida do capítulo 7. Os herdeiros estão espalhados por aí. Um está morto em cima da mesa, os outros estão fugindo em cima de mula e jumento pela estrada. E é desesperador.
Espero que você esteja sentindo o desespero desse capítulo. A questão aqui não é nem que a vingança é algo feio, é que a questão é que a vingança pertence a alguém, meus irmãos. A minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Absalão roubou a justiça para fins políticos. Absalão ele não quer saber de ouvir de Deus, ele deseja a morte, não a redenção. Até hoje tem gente cooptando a justiça para fins políticos. Gente que não quer saber de Deus, que só quer saber de si mesmo. 39 versículos, 4 vidas destruídas, pelo menos. Façam um inventário comigo do que aconteceu até agora. Amnon morre sem sentença. Absalão foge sem processo. Tamar desaparece sem reparação. Jonadab arma o primeiro crime. Jonadab está implicado no segundo. E ele sai ileso dos dois. O rei Davi cessou de perseguir a Absalão. A ira dele nunca virou justiça. O processo foi extinto por desistência. E esse capítulo ele não termina, meus irmãos. Esse capítulo ele desiste. Ele desiste. Não tem profeta, não tem ancião, não tem servo, não tem... Onde que está a luz? Capítulos como esse mostram que o silêncio ensurdecedor desse capítulo pede esperança. Está no silêncio desse capítulo. Porque não aparece o nome de Deus. Sem Deus é isso aqui. Nenhuma vez em 39 versículos ninguém ora, ninguém consulta ao Senhor, ninguém invoca o nome dele. E a coisa mais parecida com um apelo à vontade de Deus é assim não se faz em Israel, que é dito por uma moça que está sendo silenciada. Em 39 versículos ninguém olha para cima. Esse capítulo implora pela promessa da aliança, por justiça e por juízo. Nessas horas que a gente tem que olhar para outra parte da Escritura para ter esperança. Um texto que o reverendo Luciano me falou essa semana me trouxe esperança. Paulo, em Romanos 15, 4, instrui: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Igreja, olhe para cima, olhe para a Escritura. Olhe para o Deus da Escritura. Paulo escreve para que possamos ver luz na Escritura, mesmo nos vales escuros. Ponha o seu coração diante de Deus e encontre paz no lugar certo, porque debaixo do sol, se você ficar buscando por aí, longe da Escritura, são variações de 2 Samuel 13. É só isso que você vai encontrar. A esperança aqui não é um novo procedimento operacional padrão para uma vida sem hipocrisia. A esperança aqui não é nada que você pode produzir. A esperança aqui é um rei que não se cala. A esperança aqui é um rei limpo de mãos, puro de coração. Esperamos a resposta daquele que trouxe das trevas um reino de luz, porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Com o seu juízo, desejos eles são reordenados para que possamos obedecer à lei em submissão. Com o juízo de Deus, corações eles são transformados e eles são tomados por amor, um amor que vem do Pai. É com a justiça que vem dele, com o juízo que vem dele. Precisamos olhar para cima do sol, e talvez hoje você esteja ouvindo esse texto e você tenha vindo com túnica rasgada. Pelas estatísticas, é provável que nesse salão alguém tenha vivido o que Tamar viveu. E a sensação da impureza e da dor pode estar te deixando nauseado até esse momento. Mas há uma esperança. Lembra o que lemos lá em Zacarias 3, na leitura responsiva. Lá o sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor e Satanás está o acusando. Josué está vestido de vestes sujas, que representam culpa, que representam o pecado do povo. E o Senhor ele não discute com o acusador, ele repreende o acusador. O Senhor, com graça, dá uma ordem a todos os que estão em volta e ele tira as vestes sujas. Ele diz a Josué: eis que fiz passar de ti a tua impureza e eu te vestirei de trajes finos.
O Senhor tira de Josué toda a culpa e toda a vergonha. O Senhor remove o peso dos pecados cometidos contra ele. No sumo sacerdote melhor que Josué, nós temos novas roupas e somos feitos limpos. Nova identidade, nova vida, e a sua vergonha ela é removida de você pela ação do Senhor. Se você hoje veio carregando uma coisa que nunca foi consertada, eu não tenho técnica para te oferecer. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É a única coisa que eu tenho para te oferecer, no meio de um vale como esse. Eu não tenho uma história maquiada para te dar, eu tenho a verdade como ela é. Por que um capítulo desse está na Bíblia? Ora, um capítulo desse está na Bíblia para que você saiba que a sua história não é escura demais para ser alcançada por Cristo. É por isso que capítulos como esse estão aqui. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, há uma coisa aqui no meio desse capítulo, uma pequena luz no meio da escuridão, mas há uma luz aqui. Depois de tudo isso, a casa de Davi não acaba. 2 Samuel não acaba em 2 Samuel 13, tem capítulo 14, 15, 16, tem livro depois. A promessa da misericórdia permanece pela obra de Deus, pela ação de Deus. Deus continua, Deus avança a sua aliança. A espera do rei, ela continua e ela encontra na abertura do Novo Testamento a genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o rei que não se cala, o rei que é palavra, puro de mãos, limpo de coração. A espada não se apartou dessa casa, a misericórdia não se apartou dessa casa. As duas sentenças permanecem, como elas podem terminar juntas? Zacarias ouve a resposta também. No final do seu livro, Deus diz a ele: a espada, ó espada, levanta-te contra o meu pastor. A espada foi levantada contra o pastor. Irmãos, a espada não se apartaria daquela casa, e ela encontrou, enfim, alguém daquela casa disposto a recebê-la, apto a recebê-la até o fim. O golpe foi desferido em Cristo. Sem pecado, nada pôde conter o caminho da sua administração da justiça. Nada entrou no meio do caminho, de tal forma que, para essa casa, para a igreja em Cristo, não resta espada, resta misericórdia. Misericórdia é o que tem para nós. Graça. O rei Jesus julga esta casa porque ele não deve nada a essa casa. Ele pagou tudo o que ela devia. O rei vai até a cruz e ele não se silencia. O rei, ele não faz silêncio. Ele na cruz brada: consumado está. Ele diz. A sentença que pairava sobre nós caiu sobre ele, ele se fez maldito em nosso lugar e ele nos dá vestes limpas. Ele levou cativo o cativeiro, consumado está, responde o seu rei. Não há mais trevas, há luz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele se ressuscitou, ele assentou no trono do universo, e em suas mãos a graça, a verdade, a misericórdia e a justiça. A ele pertence a vingança e a ele pertence a salvação. Querido, Jesus é a resposta a todo aquele que clamar. Tamar, Diná, Jeremias, Elias, o clamor de Abel, Paulo, Estevão, Pedro, todos aqueles que praticaram justiça e foram torturados. Todos aqueles que foram alvos de zombarias, açoites, algemas, prisões, injustiçados, afligidos, maltratados, homens e mulheres que esse mundo não era digno. Eles têm em Cristo a resposta. O Salmo 94 clama: ó Senhor, Deus das vinganças. Ó Deus das vinganças, resplandece. E, meus irmãos, a esperança hoje para vocês é que o sol da justiça resplandeceu, trazendo salvação em suas asas. Ele retornará. E todo aquele pecado que não foi satisfeito na cruz, ele o executará em justiça no último dia. Das nuvens ele virá com justiça, poder e glória. Nós encontraremos nele paz. Amém. Orem comigo.
Senhor, sol da justiça, dá-nos luz ao nosso caminho. Venha a nós o teu reino, santo juiz de toda a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a tua vontade seja feita como é lá, onde nenhum processo prescreve, onde nada é oculto, onde o juízo não tarda, onde tudo está pautado com data para ser julgado pelo justo juiz. Lá onde não haverá mais testemunha esquecida, papel que se perde, detalhes que ninguém mais lembra, porque o Senhor lembrará. Senhor, faça os nossos corações arderem por justiça. Que os nossos corações anseiem pela nova Jerusalém, onde não há choro, onde cantaremos juntos, limpos e puros, hinos de louvor ao Senhor. Amém.